Pronto, bem-vindo às conversas musicais. Obrigado por estares cá. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Nós já te conhecemos há muitos anos, sempre do mundo da música, sempre ligado a projetos muito válidos. O público mais novo, se calhar, conhece-te agora dos Conjunto Corona. De onde é que vêm as tuas raízes? Para esses que não te conhecem há mais tempo, de onde é que vêm as tuas raízes? Como é que tu vens parar ao meio artístico? Ora bem, começando mesmo puxar assim tudo para trás, em miúdo eu tive aulas de guitarra clássica, tive aulas de flauta e até cheguei a fazer recitais e tudo, mas depois como miúdo perdi assim um bocado o interesse. A certa altura lembro que só queria tocar guitarra nos intervalos das aulas, power chords e caraças, tipo, achei que a guitarra clássica era uma coisa totalmente estúpida que eu não precisava para nada, tipo, estar aqui a aprender Beethoven e o caralho, tipo, eu queria era Nirvana e Guns N' Roses e tipo, desliguei-me um bocado da guitarra clássica, passei só, até lembro na altura, tipo projetos de bandas de indie rock, tipo, coisas que nunca chegaram a ser gravadas, nem nunca saíram do papel, mas pronto, sempre tive esse desejo de fazer algo musicalmente e pronto, e tinha alguma base por trás. Depois, com o advento do hip-hop, eu comecei a perceber que bastava um computador e um softwarezito. A primeira vez que vi alguém a fazer assim um beat à minha frente foi o Serial dos Mind the Gap. Ele tinha uma lojinha em Sedufeita e eu fui lá e ele com um teclado MIDI e com um giradiscos e não sei o quê, um sampler, ele tipo em 15 minutos fez ali um beat e eu, isto é brutal, tipo, ainda para mais vinha mesmo ao encontro daquilo que eu andava a ouvir, que era as primeiras cenas dela Soul e o caralho, que para mim foram muito, isto é algo completamente novo e espetacular. E eu gostava de perceber porque é que isto é tão diferente do indie rock que eu ando a ouvir, tipo, isto é mesmo novo e diferenciado. E percebi então que era tudo muito mais de computadores e de samplers e sequenciadores e não sei o quê. E houve um dia que fui à casa do Mundo, dos Dilema, e vi que ele com um computador e um teclado de escrever normal e com um software específico estava a fazer grandes beats de hip-hop. O software era o software que... o esqueleto do software que existia dentro das máquinas da AK, as MPCs. Só que pronto, tiraram o software dali e fizeram um programinha que vinha numa disquete, era em ambiente MS-DOS e tudo, estás a ver assim uma coisa mesmo básica, que era só um teclado preto assim a correr números. E eu comecei comecei a fazer rap em casa. Isto estamos a falar de que é 1997, provavelmente, à volta dessa altura. E foi aí que eu comecei, inicialmente com uma banda qualquer, que já nem me lembro agora muito bem o nome, mas a primeira banda a sério, onde houve gravações e onde já sabíamos mais ou menos como é que a coisa se fazia, foi Triângulo Dourado. E é aí que começa... Mas fazias os beats, rapavas ou as duas coisas? Inicialmente a minha vontade era apenas fazer os beats, tipo, nunca tive nenhuma intenção de escrever e fazer a performance em si, tipo, aliás até achava que não era muito a minha cena. E ironia das ironias, tipo, diria que é aquilo que a maior parte das pessoas me conhecem mais, talvez, é por eu ser um MC, quando aquilo que eu sempre fui à partida foi o produtor. Triângulo Dourado éramos 3 pessoas, eram 2 MCs e eu era o produtor, mas pronto, a partir já éramos 3 MCs e eu tomava conta de tudo o que fosse preciso fazer a nível de instrumentais, de gravação. E desligaste as guitarras e dessas coisas? Ou ainda hoje tocas? Recentemente voltou a surgir o interesse de saber teoria, porque foi uma coisa que passou, estás a perceber, ainda para mais em guitarra clássica em miúdo, tu não aprendes propriamente teoria, escalas e isso, aprendes mais tipo, está aqui esta pauta, faz favor de ler esta pauta e no fim vais tocar essa pauta sem olhar para a pauta, mas tipo, não havia muito aquela coisa da teoria. E obviamente isso comecei a sentir uma necessidade mais tarde de saber a teoria. Nunca tive aquela necessidade de voltar a pegar na guitarra. Mais rapidamente tenho mais necessidade de pegar num baixo, às vezes, tipo, porque a produção desde então foi muito baseada em sampling.
E se eu queria uma guitarra, mais rapidamente provavelmente ia à procura de grandes tocadores de guitarra e samplá-los do que propriamente estar a tocar eu uma coisa que não ia ser muito boa. Portanto, e lá está, a gênese do hip hop é o sampling. Hoje em dia, felizmente, já saiu da área do sampling exclusivamente e tens pessoas com multivalências que tocam todo tipo de instrumentos e fazem hip hop muito bom. E acho que cada vez mais o futuro é esse, é juntar todas as técnicas possíveis e imaginárias, mas durante muito tempo o sampling era o place to be, estás a ver? Tipo, e era a única necessidade que eu sentia em termos musicais. Hoje em dia não, tipo, se for preciso pego numa guitarra, se for preciso de uns acordes, se for preciso pego num baixo, tudo all for the music, tudo para chegar a um objetivo. Mas é interessante, não é? Quando nos obrigam a estudar alguma coisa ou quando vamos mais forçados, temos sempre mais resistência, mas às vezes uns anos mais tarde até vamos lá parar novamente. É interessante como as motivações vão variando ao longo. E eu tenho muita pena de ter sentido isso, ter sentido que aquilo de facto era uma matrética, porque eu só imagino o que é que poderia ter sido se não fosse, se fizesse tudo o que fiz, ainda com um conhecimento muito mais aprofundado de guitarras e isso. Se bem que no início, lá está, no início isso não tinha lugar. Mas no início mesmo o hip hop era exclusivamente sampling e não tinha lugar, tipo, mesmo que eu soubesse tocar guitarra, ninguém ia achar grande piada, tipo, eu aparecer ali com os power chords, tipo, porque era sampling based. Mas tenho pena de facto de não ter tido essa visão e depois mais tarde fui estudar tipo técnica mesmo, mistura e não sei o quê. E hoje em dia sou totalmente apologista de estudar, tipo instruir de todas as formas possíveis e imaginárias, ir até ao fim das coisas completamente. Quando entraste nessa loja do cereal, tu tiveste a noção de que a tua vida tinha mudado nesse dia? Ou só agora a puxar a cassete atrás é que percebes que aquele foi o momento? Sendo que, não é? Tipo, uma pessoa não se lembra de todas as etapas de uma vida, mas sendo que esta é uma imagem que eu tenho tão vívida e tipo como se estivesse lá, olhando em retrospectiva, sinto que sim, que foi um momento que mudou bastante, porque eu vivo esse momento como se estivesse lá, lembro perfeitamente dos pormenores da loja, da roupa que estava estendida nos handrails, estás a ver? Tipo, lembro-me de muitos momentos e se calhar 15 minutos depois já não me lembro, não é? Portanto, aquele momento foi de facto definitivo, sim. Com certeza. Como é que era esse início do hip hop aqui no Porto? Anos 90, segundo... Finais de 90, virado de século. E as pessoas conheciam-se, eram todas pessoalmente, e umas iam-se apresentando às outras, não havia internet, não havia... Portanto, os precursores do hip hop no Porto, os Dilema, os Mind the Gap, vocês... iam-se conhecendo e entrelaçando influências. Como é que funcionava essa? Sim, eu penso que todas as bandas de rap existentes nesta data, vamos pôr aqui uma âncora tipo 2000, não é? Tipo, e à volta disso, 3 anos para trás, 3 anos para a frente, esses tempos, tipo, haviam 6 ou 7 bandas, não havia mais que isso. Pelo menos pessoal a sério, que se levasse a sério, eram esses. E todos nós conhecíamos pessoalmente. Eventualmente, ou porque íamos à Casa do Mundo e estava lá, por exemplo, o Circuito Secreto, que também era uma outra banda que existia, conheci-os no Estúdio do Mundo. Os Mind the Gap já os conhecia do skate, porque eu era skater, eu vinha um bocado da onda de skate e todas as minhas escolhas musicais estavam bastante agarradas ao estilo de vida de skate, e foi assim que eu conheci o Prestes, Mind the Gap, e depois o Ace e o Cereal atrás disso. Portanto, era um grupo muito pequeno e todos nos conhecíamos e quase todos fomos a estúdios uns dos outros e não sei o quê. Não havia internet, portanto era uma coisa bastante pessoal. Mas as redes sociais eram mesmo sociedade a funcionar, não é? Nada digital, tudo pessoal. Sim. Como é que depois do Estrela Dourado, como é que isso começa a bombar? Como é que começa a chegar ao público? Sentiste que a determinada altura as pessoas que começavam a ouvir hip hop vindo lá de fora queriam ouvir também o nosso e como é muito baseado em festas, não é? Não havia muito... Sim, existia o famoso Comics, não é? Que é o grande impulsionador
do hip hop no Porto, onde todos estes, aliás também era um sítio onde nós nos conhecíamos todos. Quem eu não conhecia pessoalmente, ter ido ao estúdio de alguém, provavelmente conheci no Comics. Portanto, o Comics era um elemento de divulgação e aglutinador, e juntava as pessoas, era um bocado a rede social, o MySpace da altura era o Comics, e era lá que nós interagíamos uns com os outros, e de repente, tipo, porque no dia a dia o pessoal do hip hop na altura via só longe, não é? Tipo, calças muito largas, bonés e não sei o quê, tipo, tu conseguias ver um gajo do hip hop tipo a 2km, ei, olha, aquele gajo curte hip hop, estás a ver? Mas tu andavas no Porto e em Matosinhos e não vias ninguém assim como tu, tipo, era toda a gente a olhar para ti, mas tu não podias olhar de volta para ninguém. Enquanto ias ao Comics, de repente estavam 50, 60 pessoas todas iguais a ti, tipo, estás a ver? Era fantástico isso. Numa situação, numa altura em que éramos tão poucos, a ver aquelas, fogo, ao menos não sou o único aqui, estás a ver, que curta esta cena, tipo, e quando se juntava toda a gente, ao menos, afinal há pessoal. E isso, pronto, depois começou a haver som e começou a haver fãs, não é? E começou a desenvolver-se aquilo que se chama de movimento artístico, não é? Diria que foi um bocado por aí. E os concertos também, obviamente, ainda o Art Club Antigo, mas o Art Club Antigo até veio um bocadinho mais tarde. Eu diria que a base em termos de eventos, isso era o Comics, foi isso que impulsionou as pessoas a quererem fazer música e a juntarem-se em prol do movimento, da música em si. E nesse movimento havia bandas mais visíveis e outras mais underground? Sentes ou porquê que havia? Umas mais comerciais, outras menos? O que é que achas? É assim, comercial ninguém era, na verdade. Infelizmente, para toda a gente, comercial ninguém era, porque ninguém... Os mais mediáticos, mas sim, existiam os Mind the Gap, que estavam assim, uns passos bastante à frente, no sentido em que eles tinham editora, tinham maquetes, portanto, tinham a coisa mais desenvolvida e foram os primeiros a assinar por uma editora, e era de facto o farol, estás a perceber, tipo, acho que todos nós olhámos para aquilo no sentido que, era fixe chegar ali. Depois, abaixo disso, por exemplo, tínhamos os Dilema, que eram totalmente independentes, e no sentido em que também faziam acontecer, também editavam CDs, mas de uma maneira 100% caseira, sem nenhuma editora a ajudar. E depois havia, por exemplo, pessoas como Triângulo Dourado, que eram certos fenómenos, porque eu ia a Lisboa e o pessoal conhecia Triângulo Dourado, mas nós nunca editamos nada. Tipo, nós fazíamos uma cassete, passávamos um amigo, e o amigo passava ao amigo, e de repente, passado um ano, tu ias ao Algarve e o pessoal estava a curtir Triângulo Dourado numa cassete de um amigo, estás a perceber? Tipo, era incrível. Obviamente as coisas demoravam um ano a chegar ao Algarve, mas chegavam lá pelas maneiras mais estranhas, estás a perceber? Hoje em dia, em minutos, chegas a qualquer parte do mundo, mas tipo, era engraçado como o interesse era tanto, não é? Tipo, o pessoal tinha aquela cena de culto, de querer mesmo, de querer absorver o pouco que existia. Por isso, se tu tinhas uma cassete e ela ia daqui para ali, passado um ano estava no Algarve e estava a pessoa, e chegavas lá a dizer sou Triângulo Dourado, e ei, Triângulo Dourado, tipo, altamente, o caralho. E eu ficava, tipo, nem o meu vizinho de baixo conhece Triângulo Dourado, meu, estás a ver, tipo, estou aqui no Algarve. Era engraçado, a falta de internet dava meios às pessoas também para digarem muito mais e para pesquisarem muito mais. Sim, e a dificuldade com que se fazia as coisas, não é? Era muito mais difícil gravar, de fazer acontecer, e depois na parte da divulgação então isso nem se fala, porque deu-se passos depois gigantes. Mas é isso, acho que tornava as coisas mais valiosas, não é? Sim, o conseguir fazer depois chegar a pessoas que estão a 700 km era como se hoje em dia conseguíssemos pôr ouvir a nossa música na Antártida, não é? Sim, não, era incrível. E era tudo muito amador, estás a perceber? Eu lembro que a Triângulo Dourado, pronto, pode ter o seguimento de culto que tem, mas nós nunca fizemos nada a sério. Tipo, nós gravávamos em qualquer sala, tipo, com as colunas a sair, estás a perceber? Tipo, no início nós nem sequer percebíamos que tínhamos de tirar o som às colunas, estás a ver? Tipo, nós punhamos a gravar com o som que saía das colunas, e tipo, nós sabíamos que se estivéssemos assim a dar feedback, portanto o gajo fazia assim, e gravava tudo, tipo, e estávamos, no caso de Triângulo Dourado, que era uma cena tipo Tang, e nós gostávamos que toda a gente entrasse, então eu tenho gravações, ou havia gravações de Triângulo Dourado no meu quarto,
em que tipo, eu punha rec na cassete e estão pá, aí 7 ou 8 pessoas no quarto e está-se a ouvir ali o microfone a passar de mão em mão, estás a ver e o pessoal a reagir lá atrás e não sei o quê, tipo, são cenas muito cruas, mas pronto, pá, tinham a sua piada. Eu acho que por exemplo, foi incrível para mim um dia descobrir pessoal de heavy metal que venerava Triângulo Dourado, estás a perceber? Tipo um pessoal de Barcelos que tinha o Ivo Come Restos, não sei se... Sim. Pá, tipo, foi incrível perceber que eles até tinham criado um MySpace para falarem de dicas de Triângulo Dourado, era assim uma cena mesmo... What the fuck? Tipo, porque era tão primitivo e tão honesto, estás a perceber, que eu acho que cativava também as pessoas por causa da honestidade, tipo de... isto é mesmo roots, quer dizer, estás a ver? E muita gente achava muito interessante esse lado da coisa, esse lado amador. O que é que vem a seguir? É isso. A seguir vem Inglaterra. Quer dizer, ali em 2001, mais ou menos, antes do 11 de setembro, eu finalmente fiz umas coisas mais a sério, que foi gravar num estúdio mesmo para o álbum Mind the Gap, Os Suspeitos do Costume, onde eu tenho lá uma aparição. Também gravei uma coisa para um projeto que se chamava Terrorismo Sónico. Portanto, comecei de facto a fazer coisas mais a sério, mas aqui em Portugal as coisas estavam difíceis e eu então achei que a Inglaterra era um sítio fixe. O que é que se passou lá? E passou-se lá, olha, vida. Fui inicialmente, estava por tudo, nem que fosse McDonald's, tipo. Então, pronto, em última análise eu ia lá para tentar batalhar na música ou estudar música ou trabalhar na música, mas pronto, tipo, também estava disposto a que se não conseguisse, até um McDonald's lá seria melhor do que o que eu estaria a fazer aqui na altura. Estavas em Londres? Fui daqui e fui ver para Londres. E a ideia, o que eu estou a dizer, portanto, a ideia inicial era trabalhar música, mas estava disposto a ter que fazer... E realizou-se alguma coisa relacionada com a música? O que é que encontraste a nível do movimento hip hop lá, por exemplo? Olha, inicialmente ter desligado a música até ter, portanto foram ainda aí uns 2 anos onde eu desliguei completamente da música. Aliás, o álbum Mind the Gap onde eu tinha participado, eu recebi-o lá, estás a perceber, tipo, eu gravei e tal, tinham também uma proposta com o Ace para entrar no álbum dele, mas depois disse que ia emigrar e isso também viabilizou um bocado, tipo, concertos e não sei o quê, portanto, musicalmente houve ali um corte drástico e eu tive que ir trabalhar a sério e estabelecer-me primeiro. E passei um ano a conduzir autocarros em Londres, double deckers e caralho, estás a ver? Tipo, eles deram uma carta e eu tive um ano a fazer aquilo. Olha, era um emprego que pagava bem, tendo em conta que eu tinha caído ali de paraquedas, estás a perceber? E durante um ano fiz isso, depois passei para os turísticos, aqueles também que andam aí no Porto, também, descapotáveis. E pronto, finalmente, passado quando as coisas já estavam melhores, comecei outra vez, ok, já está tudo mais estável, posso-me voltar a pensar outra vez na música. E foi aí que conheci um pessoal que fazia música, que eram os Soundkillers. Eles eram filhos de um cantor de reggae chamado Jack Reddix, e eles... Toda a vida deles era aquilo, eles viviam, respiravam, a sala de estar deles era um estúdio, estás a perceber? Tipo, com racks no canto e não sei o quê, tipo, tudo, e era uma espécie de crack house, mas de música, tipo, o pessoal estava ali, várias pessoas viviam ali, o pessoal estava ali de dia à noite, às vezes vendia-se coisas menos substâncias ilícitas para pagar a renda e tal, mas aquilo era de facto uma casa transformada num estúdio, e onde se fazia música de manhã à noite, e eu finalmente senti que poderia voltar outra vez a dedicar-me à música. Comecei a trabalhar em part-time e portanto a estar mais à vontade para poder de facto voltar à música, e foi com os Soundkillers, e na altura até a ideia era criarmos uma label que se chamava Shadow Cabinet. Mas pronto, tipo, entretanto essa casa teve alguns problemas. De repente, ao fim de 6 anos, as coisas ficaram assim meio tremidas e eu... Volta para Portugal.
E todos esses projetos tinham ficado em stand-by em Inglaterra, que era o Shadow Cabinet. A tradução à letra de Shadow Cabinet é Governo Sombra. E então tipo, eu transpus mais ou menos a ideia que tinha com eles, que era de criar uma editora independente para podermos editar os nossos trabalhos. Foi a primeira vez, porque eu nunca tive muito aquela cena de editoras, ou ir falar com uma editora, nem eu hoje em dia tipo, até tenho algum problema, porque eu até gostava de abordar uma editora, mas nem sei como é que é de abordar editoras, porque de facto não está no ADN, nunca foi assim que eu agi, sempre foi do it yourself, tipo, as ferramentas estão todas aí, pelo menos era essa a minha ideia, tipo, as ferramentas estão todas aí, portanto, pá, um gajo consegue fazer tudo, não precisamos de ninguém. E a ideia de Shadow Cabinet era isso, era ser mais self-taught e self-made man e lidar com números mais pequenos, porque quando lidas com editoras, se calhar nem lidas com números, são eles que lidam com números. E ali era uma questão mais de fazer uma coisa, imprimir 100 cópias, arranjar gajos para vender, mas tipo à noite dar essas cópias a estes 100 gajos que vêm aqui à nossa casa e eles levam, vendem, trazem no dia a seguir o dinheiro e nós, se num mês vendermos essas 100 cópias, temos dinheiro para fazer 200 a seguir. E era muito pragmático o modelo de negócio e era uma coisa que me atraía, tipo, não estávamos a falar de milhares de cópias para fazer o retorno, estávamos a falar com 100 cópias e uma atitude de ir para a rua vender se fosse preciso, e em Inglaterra isso é possível, eu não diria que aqui é possível, mas em Inglaterra tinhas muita gente e as Oxford Street e os gajos abordavam mixtapes e o caralho, tipo, e fazia-se muito essa vida e nós fizemos isso e tínhamos pessoas que iam com as nossas mixtapes para o centro de Londres tentar vender e não sei o quê, e era um modelo viável que não passava por ninguém. Quando tu não tens intermediários e consegues de facto vender 100 cópias, é muito melhor às vezes do que teres uma editora e vendes 10 mil. Claro que em termos de contactos e chegar a certos sítios é muito mais complicado. Sim. Mas pronto, era uma maneira muito pragmática de ver as coisas, com números mais compactos, e foi essa a ideia que eu transpus para cá. E aí nasceu aquilo que eu queria que fosse a editora Governo Sombra, só que não foi possível, e então o que ficou o Governo Sombra foi a banda, e a editora passou a chamar-se GovSom. Porquê que não era possível? Porque o nome Governo Sombra não era possível registar como uma empresa, por causa do nome do governo, pronto, mas principalmente pelo nome do governo. Então, tipo, até no escritório das empresas de 5 minutos, eu tive que, porque a minha ideia era empresa Governo Sombra, e eles, não. E eu em 5 minutos tive que, ok, GovSom, que era a abreviatura de Governo Sombra, GovSom. E na altura pareceu-me genial, tipo, brutal, tipo, ainda é melhor do que o nome de Governo Sombra para a editora, Gov, de GOV, não é? Tipo, e som, que era de sombra de som, pá, perfeito. Então abri a editora e a banda, que foi uma espécie de renascer das cinzas dos elementos que ainda estavam por aí de Triângulo Dourado e que estavam dispostos também a fazer música. Então foi assim que começou o Governo Sombra, com essa editora GovSom. E além do modelo de negócio, trazes de Inglaterra também modelos musicais, ou sentes que vieste mais rico musicalmente do lado? Sim, até porque os Soundkillers não usavam sampling, nada. Aliás, fui eu que lhes introduzi o sampling, porque como eles, tipo, era tudo analógico, tipo, tinham uma analógica de 16 canais e estavam a gravar por pistas na mesma para o Cubase, mas tudo ali era, tipo, a guitarra era tocada e micada, a bateria não era, tipo, só mesmo os kicks e as tarolas é que vinham do computador, porque mesmo depois o ritmo e a percussão e alguém lá, era tudo tocado e um gajo só com os pratos de choque e dava as linhas de hi-hats, estás a perceber? Tudo o resto era tocado e foi aí que eu, tipo, aliás, eu até mostrava-lhes depois dos meus beats, que aqui em Portugal batiam para caraças, tipo, o pessoal olhava para mim como um produtor fixe, mas eu mostrava-lhes os meus beats e eles, não tem solos, tipo, não tem, isto é uma estrutura muito básica, estás a ver? Eu, tipo, estes gajos estão, pá, eles fizeram-me ter que step up my game, porque, porra, tipo, caramba, fogo, em Portugal o pessoal curte os meus beats, tipo, o que é que estes gajos querem, meu, tipo, e foi aí que eu senti que tinha mesmo que
subir o game e deixar de ter aqueles padrões tão repetitivos e estruturas tão repetitivas, tocar as coisas também, gravar as coisas. Portanto, sim, em Inglaterra com os Soundkillers a coisa, diria que a coisa também subiu um bocado de nível. E quando voltas já usas esses conhecimentos com que vinhas lá? Sim, sempre possível, estás a perceber? Apesar de que o Governo de Sombra ainda é um outfit demasiado rap. Tem pouco de elementos orgânicos ainda. Mas pronto, também começo a captar melhor, começo a saber mais técnicas e começo também a utilizar certos elementos que tinha aprendido com os Soundkillers na minha música, sim. E o movimento tinha crescido quando voltaste? Sentiste que as coisas estavam diferentes? Do dia para a noite. Já existia um mercado, já existia uma MTV que passava videoclipes de rap, por exemplo, apesar de que hoje a MTV já nem passa música praticamente, mas na altura ainda era algo que nós queríamos atingir também. E o próprio meu drive era completamente diferente. Pá, eu vinha com a pica toda, tipo, ninguém me conseguia dizer que eu não conseguia fazer nada, estás a perceber? Na altura também motivado. E Inglaterra, eu diria que é isso que te dá, estás a perceber? É esse drive hustler. Que aqui nós temos tendência a ser tipo, vamos fazendo e tal, e esse drive, que até admito que hoje em dia até perdi um bocado desse drive, já estou português outra vez a 100%, tipo, já sou mais de vamos fazendo, mas na Inglaterra, tipo, deu-me aquele drive de o que é preciso fazer, é criar uma empresa, é fazer um videoclipe, é chegar à MTV, é chegar à distribuidora, na altura era a Compact, tipo, todas essas casinhas foram preenchidas, estás a perceber, com GovSong. Inclusive conseguimos ter um videoclipe quando ainda havia tops de que as pessoas ligavam para lá a dizer qual é que era o melhor videoclipe. Nós tivemos um videoclipe ainda no top 20 durante várias semanas, tipo, tudo amador. Penso que até posso dizer que acho que foi o primeiro videoclipe 100% de uma cena com uma estrutura completamente amadora e DIY que teve no top da MTV na altura, isto 2007, penso eu. Mas toda a estrutura toda a indústria, existia uma indústria, coisa que quando eu fui não existia. Isso notava-se também depois no público que aparecia nas coisas, não é? Aí se calhar já com concertos com mais gente e com... Sim, nessa altura, por exemplo, quando venho de Inglaterra, o Art Club já é um nome de referência, já existiam concertos de rap todos os fins de semana, não é? Bons nomes americanos, por exemplo, que era uma coisa que nunca tinha acontecido no período até 2001. Acho que em Lisboa, volta e meia, existia assim, mas nós cá nunca tínhamos visto nenhum hyper americano, nem nada dessas coisas. Quando voltei, o ambiente é completamente diferente. Vejo pessoas no Art Club a venderem mixtapes também, estás a perceber, tipo, exatamente como eu tinha visto uns anos antes em Londres, portanto mudou bastante, né? Diria que nessa altura, em 2007, quando venho, já há uma indústria estabelecida, os próprios Dilema, que eram uma banda autónoma, já estavam também com apoios de editoras e já existia 20 mil projetos de rap no Porto e 100 mil pelo país fora. Projetos que ainda hoje se vê, não é? Alguns deles. Sim. E que... achas que as bandas que nasceram nessa altura tinham tendência a ser mais duradouras? Hoje vê-se muito projetos que aparecem e desaparecem. Achas que esta batalha e esta forma de fazer as coisas mais do it yourself tornou as bandas mais resistentes? Muitas delas duraram muitos anos e já acabaram, outras continuam. Sim, é verdade. Lidar com os egos das pessoas é aquilo que eu mais aprendi quando na minha editora foi mais complicado, é os egos. Lidar com diferentes egos e tentá-los encaixar a todos numa estrutura. Antigamente havia muito mais esse drive de ter uma banda e seguir com ela até ao fim, tipo Pink Floyd, estás a ver? Tipo, eu não sei se com a internet, mas a verdade é que a mal ou a bem este drive colaborativo que hoje em dia existe faz com que se calhar as pessoas já não precisem de estar... Algumas pessoas nem têm bandas, colaboram com 20 mil pessoas e conseguem ser mais relevantes musicalmente do que se calhar se tivessem uma banda. Eu acho que o que acontece é que há espaço para tudo hoje em dia. Há espaço para essa... Se bem que é cada vez mais complicado, porque
os estímulos externos são cada vez mais fortes para tentar quebrar essa unanimidade da banda, mas ao mesmo tempo também permitiu a estas pessoas que se calhar não conseguiam estar em bandas ou não conheciam pessoas, por exemplo, de estarem a colaborar com pessoas dos Estados Unidos, de todos os países. Portanto, acho que, ok, na altura havia muito mais aquela ideia de uma banda é uma banda até ao fim, mas hoje em dia, tipo, há espaço para as duas coisas. Quais foram as coisas mais interessantes que fizeste com a tua editora? Agora, olhando para trás, pensar, pá, fiz aquilo e é inesquecível. Pá, várias caixinhas que eu queria na altura. Hoje em dia já não tenho essas caixas, já sinto que essas caixas já foram todas preenchidas, mas era começou por editar um CD e tê-lo à venda nas FNACs, não é? Tipo, ou nas lojas, mas vamos dizer FNACs porque era aquela referência, obviamente estando nas FNACs, está em todas. Mas portanto, ter uma distribuidora, isso foi uma das grandes caixas, ter o primeiro videoclipe e estar na MTV com esse videoclipe, portanto também foi uma das grandes caixas tiradas, ter o merchandising, fizemos também uma loja online onde vendíamos, tipo numa altura muito primitiva. O que nós fizemos foi, criamos uma cena que se chamava Vai-me à Loja e funcionava de duas maneiras. Tínhamos o online, mas era online, não havia online shops, era um online onde tu fazias uma encomenda por e-mail e nós mandávamos por correio, e depois também tínhamos lojinhas e tropas, onde, por exemplo, tipo, havia um bro que vivia aqui em Gaia, eu vinha aqui a Gaia, dava 10 CDs, estás a perceber, e ele tinha uma margem de lucro, e se vendesse os 10 CDs ganhava 30 euros ou não sei o quê, e eu recebia o resto. E então tínhamos tropas assim em várias cidades, também tínhamos várias lojas que também tinham esse sistema, também tinham lá os CDs e vendiam. Pronto, tipo, diria, essas foram as caixinhas que eu fiz com a minha editora. E depois, por exemplo, outra caixinha que também foi fixe de fazer foi apoiar um projeto. Pessoas que não estavam inicialmente na editora, que não eram parte daquele governo sombra, e que eu trouxe e produzi e arranjei e fiz a capa e fiz o videoclipe e tipo, estás a perceber, tipo, pôr alguém no spotlight, estás a perceber, tipo. Eu tenho essa ideia de que tu és muito respeitado também por isso, porque ajudaste outras pessoas a entrar no movimento, pessoas que estavam a começar ou que não tinham tanto acesso às coisas que tu já tinhas e ao conhecimento que tu já tinhas, a essa máquina que foste montando. Eu tenho muito essa ideia que as pessoas também te respeitam e te agradecem, algumas delas, por isso. Eu conheci-te até nesse contexto de estar a arrastar outras pessoas para isso. Tu não te lembras disso, mas eu conheci-te a apoiar o Simple, portanto. Foi? Altamente. Altamente, mas já agora em algum concerto específico? No Boca 1, no Porto Leixões. Ok, altamente. E, portanto, e nessa altura, a primeira vez que eu falei com o Simple, ele falava de ti como o gajo que me orientou para a minha vida artística. Curiosamente, isso até. Isto são coisas que só as outras pessoas poderão dizer de mim. Eu não te posso dizer que sim, que sou respeitado, não. Tipo, isso, obviamente, o respeito não se pede, ganha-se, portanto, tu saberás melhor que eu sobre o respeito que existe externamente, mas coincide com o meu nome atual artístico, que é Cronefather, que também pode ser visto como Godfather. Eu gosto muito de transmitir. Gosto de ser professor, digamos assim, tipo, e às vezes não sou das melhores pessoas para ensinar, mas se aquilo que eu sei é um passo acima em relação à pessoa de baixo, é ótimo poder ajudar. Então, e alguns desses nomes tu sentiste logo à partida que podiam vir realmente a fazer coisas. Olha, falaste num, por exemplo, que de facto inicialmente teve aquele boost por ter sido produzido por nós, mas que eventualmente partiu. Hoje em dia acho que já não está ativo, mas o Simple é um bom nome, estás a perceber, para falar nesse sentido. O Yaksha, que foi um dos artistas que eu tive na minha editora. Eu também, eu tenho uma dica de Mind the Gap, no álbum Mind the Gap, penso que é, em que eu digo: eu sou um rapper com Alzheimer e memória de elefante.
E às vezes quando posto no spotlight eu esqueço-me de coisas completamente básicas e até posso sofrer suscetibilidades no sentido de alguém estar a ver isto e dizer o gajo não se lembra de mim, filha da mãe. Estás a ver? Tipo, e às vezes acontece isso, portanto também não quero deixar ninguém de fora, mas dizer que pá, espero de facto ter podido poder ajudar nessas pessoas, porque sempre é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, de facto. Mais mainstream ou mais underground? Porque às vezes o underground tem algum preconceito em relação ao mainstream e o mainstream em relação ao underground. Às vezes há um bocadinho essa dualidade. Não, mas eu não quero ser mainstream. É assim, a pop pura e dura não me entusiasma. Não quer dizer que eu não gostasse de trabalhar com artistas da pop. Pá, era ótimo para mim financeiramente. Também há rappers de pop, não é? Ou rap na pop. Rap comercial e rap menos comercial. Eu prefiro... Para mim o mito muito... Porque para mim o rap sempre foi, comparando com outros estilos, sempre foi underground. Depois mais tarde começou a quebrar a barreira do mainstream. Mas nunca será a pop. Rap nunca será a pop. Em certas alturas, se calhar, ultrapassou a pop. Tens nomes que Kanye West, Jay-Z, Snoop Dogg, são nomes que furam essa barreira, se calhar, e são maiores do que a pop. Mas a pop será sempre a música popular, vigente, e ela vai assimilando estilos. Portanto, quando, se calhar, uma Mariana Grande faz uma cena com influência hip-hop, eu não vou chamar aquilo hip-hop. Eu vou chamar pop com uma influência hip-hop, ou uma influência reggaeton, porque a pop é travesti. Mas quando o Jay-Z canta com a Beyoncé, depois ela... Mas eu tenho alguma... Por exemplo, Beyoncé, para mim, é uma cena urbana, soul. Tem também... Mas não é tão pop como uma Lady Gaga, acho eu. Estás a perceber? Tipo, não sei como é que é de explicar isto. Até porque eu detesto esses mitos de underground, mainstream. Quem me dera a mim vender milhares, estás a perceber? E ser um artista bastante comercial, que financeiramente estaria muito melhor, estás a perceber? Por isso acho que muita da gente que se diz underground só é underground porque não consegue vender nada. É um facto. O que é que tens feito depois disso? Passa essa fase forte do Governo Sombra. O que é feito depois? Quando a editora começou, portanto, houve a transição digital. E eu acho que a editora morreu um bocado aí porque eu não soube fazer a transição digital. O negócio dependia muito ainda de impressão de CDs. E o modelo de negócio digital ainda era um bocado, ninguém sabia muito bem como fazer dinheiro do digital no início, nem a própria SPA Sucessos que já estava na net, eles diziam que já não havia grande coisa a fazer, já não havia royalties. O MP3 era assim uma coisa obscura que ninguém sabia muito bem que direito é que tinha sobre o MP3, e se pusesses na net basicamente estavas a dar os teus direitos, era essa a visão da SPA na altura. E portanto a transição para o digital não foi benéfica para a Galson, eu não consegui transpor, e durante algum tempo também tive que fazer part-times que não estavam ligados à música para poder eventualmente make ends meet. A certa altura senti que uma pessoa quando está a trabalhar noutras coisas, eventualmente a música sofre, e eu percebi que se continuasse a ter outros empregos que não a música nunca iria de facto pagar as contas na sua totalidade. Portanto, eventualmente depois de fazer part-times, trabalhar em bombas de gasolina e não sei o quê, decidi que tinha que ser a sério e tinha que ser o emprego. E foi aí que começou a aparecer a mistura e a masterização como uma forma também de voltar à música. Nem sempre, lá está, como nem sempre era a produzir, nem sempre era como MC, a escrita também tornou-se mais rara. Ainda editei um álbum a solo, mesmo já no fim da editora Galson, perto de 2013, e esse álbum também teve alguns bons reviews na altura, mas pronto, já não...
lá Nesse está. álbum só produzias e eras MC, tudo? Sim, tudo fiz teu? tudo, misturei, masterizei, fiz os beats. Não fiz os beats na sua totalidade, tive alguns colaboradores que me deram beats também, mas de resto fiz tudo, misturei, masterizei, mandei para a editora e andei eu aí na rua a vender, tipo, ainda hoje tenho lá cópias, estás a ver? Tipo, até que na altura as editoras, as fábricas tinham valores mínimos. Sim, tinhas que imprimir X CDs. Tinhas que imprimir X, o que fazia com que um gajo tivesse mesmo que andar aí na batalha, quase a fazer tipo estrelas ninja, a mandar CDs por todo lado. Mas pronto, tipo, mais tarde senti que o do it yourself e o autodidata só me poderiam levar até um certo nível, e era um nível que eu já tinha atingido, e foi aí que decidi estudar som. Mais concretamente, e mistura, e masterização, e estúdio, até porque em Londres também surgiu esse bichinho, que era o que não existia. Em Londres eu entrei pela primeira vez num estúdio de masterização da Sony, e tipo, foi assim uma cena, tipo aquelas colunas da PMC, umas enormes que têm para aí 3 metros de profundidade, e para aí 2 metros e tal de altura, não sei se vocês já viram, umas turbinas e não sei o quê, tipo, pá, eu fiquei parvo com aquilo, tipo, as colunas ocupavam metade da sala, estás a perceber, tipo, e a outra metade da sala era uma secretária com um espectro, estás a perceber, e tipo, uma rack, e eu, uou, e onde é que ele faz os beats? Tipo, não, aquilo não era de fazer beats, aquilo era uma sala de masterização, estás a perceber, tipo, foi aí que eu comecei a olhar para as minhas produções como, epá, isto não aguenta, posto aqui à beira disto, isto não aguenta, e foi aí que eu comecei a perceber, ok, precisamos de misturar, precisamos de masterizar, e esse bichinho cresceu aí, e desde então, pronto, que tipo, estúdio era aquilo é o sítio onde eu queria estar, era o sítio onde eu queria, não, se calhar, mesmo que não fosse como MC, tipo, mas estúdio sim, tipo, foi aí que eu descobri o estúdio, e passei a querer mesmo viver do estúdio. Sim. Som ao vivo também, algumas coisas. Som ao vivo foi uma necessidade, porque a ideia não era essa, na verdade. A ideia era estúdio. Mais uma vez estúdio. A ideia era estúdio. Mas o meu estágio foi na Casa da Música. E daí, pronto, tipo, o som ao vivo tem uma necessidade enorme de pessoas. Não sei se as pessoas têm noção disso. Mas o som ao vivo absorve imensa mão de obra e está sempre à procura de nova mão de obra, e de repente tipo, eu percebi, tipo, há imenso trabalho aqui no som ao vivo. Continuei a fazer as minhas coisas e a melhorar as técnicas de estúdio sempre que possível, mas de facto o som ao vivo era onde existia mais trabalho disponível, e foi onde eu passei, digamos, 3 anos tipo, mais aprofundado. Quando é que aparece Conjunto Corona na tua vida? Conjunto Corona, penso que por volta de 2016. E como é que isso se desenrola? Porque de repente, quando se começa a ouvir falar de Conjunto Corona, já é uma banda de culto. E vocês foram fazendo as coisas de uma maneira muito diferente. Eu acho que isso acaba por... Não havia pretensões nenhumas. Eu acho que isso é o mais fixe. Como é que as pessoas se juntaram? Como é que isso apareceu? Ora bem, eu já conheço o Logos, porque ele também é um MC respeitado do Porto, e ele também era um dos clientes da Vai Mal Loja. Ele também tinha, ele e outros artistas, depois, porque a Vai Mal Loja depois ganhou esta dinâmica que era, já não servia só para nós, mas servia também para outros artistas que também, independentemente, não tinham a distribuidora, portanto também servia para eles arranjarem alguma forma de distribuição. E eu conheci o Logos assim. Eu distribuía a banda Reis Urbana, que era a banda de Logos, e o gajo já se conhecia. E lembro na altura, eu penso que nós nos encontramos porque eu tinha ainda porque depois eu extingui a Bama Loja, e tinha ainda alguns CDs do Logos, e tinha algum salto para fazer, e ele veio ao meu estúdio e retomamos um bocado ali a ligação. Na altura também conheci o David Bruno, na altura era DB, e ele também vinha ao meu estúdio, e pá, havia tipo, ele tinha umas beat tapes bué de fixe, pronto, já havia assim uma simbiose.
E um dia o Logos aparece em minha casa que queria mostrar uma coisa que estava a fazer e que queria não só que eu lhe desse a minha opinião, como também queria um feature meu, se eu não me importava. E eu quando ouvi, tipo, apaixonei-me logo pelo projeto, por todo o conceito, senti que era mesmo a minha casa, estás a perceber? Tipo, apesar de, pronto, eu de certa forma introduzi-me no conjunto Corona, porque começou apenas com um feature, estás a perceber? Mas eu gostei tanto do projeto que eu próprio, tipo, olha, tipo, se vocês me quiserem, eu estou aqui. E isso depois verificou-se logo desde o primeiro concerto que se deu, onde eu tomei um papel mais importante do que aquilo que apenas feature. Se calhar inicialmente até um bocado, tipo, cala-te, man, estás a ver? Mas eu não me calei. E eles não me mandaram calar também, e a coisa foi desenvolvendo. Se calhar no segundo, depois eu já tenho ideias mais, portanto já dei outro tipo de ideias, já tenho um papel mais forte nos conceitos, já entrei mais músicas, e isso desenvolveu-se tipo, até que o Corona, como começou, passou a chamar-se Conjunto Corona, por minha causa e por causa também, entretanto, do Homem do Rob, que também foi um elemento que a gente absorveu, e deixou de ser Corona e passou a ser o Conjunto Corona, onde eu era de facto ali um elemento da banda, não é? Tipo, e porquê é que funciona tão bem? Porquê é que funciona tão bem? Tu também tens uma visão do negócio, não é? Porque não és só músico, não és só produtor, tens uma visão do negócio. Porquê é que isto funciona tão bem? Aquilo que eu percebi é que quando uma pessoa faz uma coisa tendo em vista os números, as coisas se calhar não saem ali. Foi sempre genuíno e honesto, nunca foi acerca dos números, foi acerca do conceito. Foi uma autocrítica para o rap, e eu sou uma pessoa que gosto de dizer o que me apetecer. Eu não gosto de sentir que estou limitado por causa de certos padrões ou standards que as pessoas do movimento têm que seguir. E aliás, todo o movimento rap, com a cena de ter que ser real até ao osso, começou-me a desinteressar, sinceramente. Tipo, não era essa. Tipo, Triângulo Dourado era uma cena cómica, apesar de ser também interventiva, também era cómico, e um gajo dizia os disparates que tivesse de dizer, e não queríamos ser julgados por isso. E Corona era outra vez isso. Enquanto, por exemplo, com o Governo de Soma nós estávamos um bocado mais preocupados com aquilo que poderíamos vir a dizer, porque a MTV podia não gostar ou qualquer coisa assim, com Triângulo Dourado e depois novamente com o Conjunto Corona, isso não se punha. Era a honestidade de dizermos o que nos apetecer, mesmo que algumas coisas possam até ofender alguém. E que é verdade, tipo, nós, da mesma maneira que somos uma banda de culto, também somos uma banda que ofendeu pessoas que acham que estamos ali a abordar temas que são demasiado sensíveis. Mas eu acho que isso é que é bom de Corona, é tipo, nunca foi uma questão de números. Felizmente nunca tivemos uma editora a dizer não façam isto, não façam aquilo, e Corona era levar as mocas a sério. E felizmente as editoras sempre bancaram. A editora, que era a Meio Fumado, e o PZ, na pessoa do PZ, sempre esteve muito contente com isso, e ainda bem. Se calhar outras editoras não estariam confortáveis porque nós juntávamos para fazer umas músicas e para estar juntos, e todas as ideias malucas que viessem à baila, nós fazíamos questão de as levar até ao fim. Tipo, nomeadamente o facto da edição na raspadinha, tipo, isso acho que foi das coisas mais out there que já fizemos, estás a perceber? Tipo, o Homem do Rob, que foi uma cena incrível, que foi um convidado dos concertos, que foi um desafio que se fez no MySpace ou no Facebook, e foi um desafio, quem aparecer no concerto do Milhões de Festa com uma meia na cabeça, sobe ao palco e mantém connosco e não sei o quê. E estava lá o homem subiu ao palco com a meia na cabeça e ficou até ao fim, e olha, ficamos amigos dele, é um grande bro nosso, e nunca mais, tipo, Corona foi Corona sem aquela personagem. Depois evoluiu, porque na altura também havia a cena do Rob, então tipo o Rob que o DB andava a vestir passou para o Homem do Rob, passou para o Homem que no início era apenas o Corona, porque o Corona
abstrata, de uma maneira abstrata, é todos aqueles personagens low-lives que tu conheces aqui do Porto. E é um projeto muito genuíno porque é do Porto. O Calão é do Porto, as pessoas que são tentar, as imagens que se tentam passar, é tudo, tem que ter tudo a ver com o Porto. E o mais engraçado é que as pessoas em Lisboa, podias pensar, mas Corona então se calhar é só o pessoal do Porto, percebe? Errado. O nosso maior seguimento estava em Lisboa, as pessoas adoravam, tipo, sentir essa cultura do Porto, estás a perceber? Essa francesinha em forma de áudio, estás a ver? Tipo, comer uma francesinha, ouvir Corona era comer uma francesinha, estás a ver? E pronto, e o Homem do Rock começou a fazer parte e é uma espécie do Bez, daquela banda inglesa, agora não me lembro o nome, mas o gajo também só estava em palco a dançar e não sei o quê, tipo, assim, dos Happy Mondays, precisamente, tipo, era nessa linhagem. E os concertos, depois há os concertos que são toda uma entidade. Digamos que quem gosta de Corona e nunca viu um concerto, se calhar não faz ideia então de que é que estamos realmente a falar, porque os concertos ganharam uma dimensão totalmente diferente. Os concertos são punk hardcore e aquilo é rap, não é? Tipo, tu ouves aquilo e é rap, mas tu vês os concertos e é punk hardcore, com mosh, tipo, é uma entrega completamente diferente. Eu já tive a possibilidade de ver concertos e é isso mesmo. A entrega do público e da banda ao público e a interação que há é completamente para mim, eu adorava, eu, tipo, já faz, agora, tipo, o último concerto que demos foi precisamente para aí 2 semanas antes do início desta cena toda do Os Corona travados pelo Corona, não é? É verdade, tipo, foi mesmo... O que é que já está a mexer? Não, mas infelizmente parou ali abruptamente, mas os concertos para mim eram uma das coisas que me dá mais gozo e tipo, para mim era a cena, tipo, eram os concertos. O projeto e todos os conceitos são altamente, mas depois ao vivo, explosão total. Para quem escreve e para quem escreve sobre temas tão sensíveis, estamos num momento em que isso é particularmente pisar ovos, não é? Porque neste momento tudo é extrasensível e toda a gente anda extrasensível em relação aos temas todos. Nós estamos numa época de quebrar barreiras e de quebrar com vícios do passado, e isso é importante. Quebrar com vícios sobre racismo ou igualdade de género, de facto são vícios do passado que precisam ser quebrados. Mas depois há aqui todo um universo que até o Rick Gervais também aborda muito nos seus stand-ups, estás a perceber? Que é, qualquer dia não se vai poder fazer stand-ups de nada, não se vai poder fazer arte sobre nada, porque eventualmente alguém vai se sentir ofendido. E eu acho que, pronto, tipo, ok, quebrar os vícios do passado é possível e é importante, e é uma das grandes batalhas, mas pá, a arte às vezes implica tu lidares com matérias controversas e pôres o dedo na ferida e representares coisas que se calhar as pessoas mais sensíveis não vão querer ver, mas que têm que ser vistas. Por exemplo, eu punha aqui um filme horrível, que é o Irreversível, mas que tipo nenhum filme lidou com a violação de uma mulher como aquele lida. E a maior parte das pessoas não quer ver aquele filme, mas aquele filme foi muito importante e precisou de ser feito. Portanto, conforme esse filme precisou de ser feito, hoje em dia, por exemplo, se calhar não iam conseguir fazer sobre este clima que se vive, se calhar o Irreversível não era feito, e quem diz isso diz todo um mundo de ideias que não podem ser. O Valete recentemente teve um problema, porque também a interpretar um problema da sociedade, que era a violência doméstica, foi mal interpretado e houve uma tentativa de cancelamento, e agora está toda a gente com muito medo de ser cancelada, portanto os próprios artistas tentam não fazer nada que os torne canceláveis. Portanto, acho que a arte perde, eventualmente. Claro que não. E os rappers, se calhar, mais, não é? Porque os rappers sempre incidiram sobre esses temas sensíveis. Os rappers cada vez mais vão ter problemas em ser reais. E acho que a única coisa que resta a essa gama dos rappers é ser falsos. Precisamente. A essa gama de rappers, a única coisa que lhes vai restar é ser falsos, no sentido de dizerem que têm
uma joia de milhões quando não tem, um carro de milhões quando não tem. A única realidade que eles vão ter é ser falso e é inventarem uma data de coisas nas suas músicas que não são verdade. O que é que te apetece fazer agora para a frente? E terminávamos assim. O que é que... Falamos quase uma hora sobre o que tu já fizeste e agora pedia-te 2 ou 3 minutos para falar do que vais fazer. Olha, quero continuar a fazer aquilo que tenho estado a fazer, mas gostava de poder voltar a dar concertos. E também operar concertos, tipo no sentido de live, mas principalmente dar concertos. Acho que é aquilo que eu gostava mais de voltar. Em termos daquilo que eu estou a fazer, por causa do Covid, foca-se mais hoje em dia em misturas e masterizações. Também ando a largar beat tapes. Portanto, gostava de continuar a fazer aquilo que estou a fazer, mas mais e melhor. Ricardo Cronfader, Cron Silva. obrigado por ter estado nas conversas musicais. Pelo convite. Felicidades. Boa sorte. Obrigado.